Existe uma crença silenciosa que aprisiona milhões de pessoas durante toda a vida. A crença de que segurança financeira só começa quando se ganha muito dinheiro. Essa ideia parece lógica, parece razoável, mas é exatamente ela que mantém pessoas inteligentes, trabalhadoras e bem-intencionadas presas à instabilidade financeira. Porque segurança não começa com quanto você ganha, ela começa com como você pensa sobre o que já tem. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando homens e mulheres que construíram grandes fortunas. Não apenas milionários, mas pessoas verdadeiramente seguras, estáveis, tranquilas. E ele chegou a uma conclusão que incomoda. A maioria nunca fracassa por falta de dinheiro. Fracassa por falta de princípio. Você pode ganhar pouco e construir segurança, e pode ganhar muito e viver em constante risco. Hoje vamos falar sobre um princípio simples, antigo, quase esquecido, mas poderoso o suficiente para transformar apenas R$ 1.000 no alicerce de uma vida financeiramente segura. E não, isso não é sobre investimento milagroso, não é sobre fórmula rápida, é sobre mentalidade, disciplina e direção. Porque segurança financeira não é um evento, é um processo. A maioria das pessoas olha para R$ 1.000 e enxerga pouco. Enxerga algo que mal dá para resolver problemas imediatos. E por enxergar pouco, trata esse dinheiro com descuido, pressa ou emoção. Mas o problema nunca foi o valor. O problema é a postura mental. Napoleon Hill ensinava que todo dinheiro deve nascer 2 vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. Quando você recebe R$ 1.000 sem um princípio, ele vira gasto. Quando recebe R$ 1.000 com um princípio, ele vira fundação. E aqui está o ponto crucial. Segurança financeira não começa quando sobra. Ela começa quando você decide proteger o pouco. Pense nisso com honestidade. Quantas vezes você já pensou: quando eu ganhar mais, eu organizo minha vida financeira. Quando sobrar, eu invisto. Quando melhorar, eu me disciplino. Esse pensamento parece inofensivo, mas ele cria adiamento crônico. E o adiamento é o maior inimigo da prosperidade. A Bíblia reforça isso de forma clara, quando diz que quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Não é uma promessa mágica, é uma lei de causa e efeito. Quem não respeita 1.000, não respeitará 100.000. Quem não organiza pouco se perderá no muito. Napoleon Hill chamava isso de controle consciente do dinheiro. Não se trata de quanto você tem, mas de quem está no comando, você ou suas emoções. Agora, deixe-me ser direto. A maioria das pessoas não quer segurança, quer conforto imediato. E conforto imediato sempre cobra juros altos no futuro. O princípio que transforma R$ 1.000 em segurança financeira é este: separação absoluta entre consumo emocional e capital de construção. Isso significa que no momento em que você decide que aquele dinheiro não é para aliviar tensão, não é para recompensa emocional, não é para status, ele muda de natureza. Ele deixa de ser dinheiro comum. Ele se torna capital protegido. E aqui acontece algo curioso. No momento em que você protege R$ 1.000, algo muda dentro de você. Sua mente começa a operar em outro nível. Você passa a se perguntar: como preservar? Como crescer? Como não perder? Essas perguntas são mais poderosas do que qualquer investimento. Napoleon Hill afirmava que o hábito de proteger vem antes do hábito de multiplicar. Quem tenta multiplicar sem proteger apenas acelera perdas. É por isso que tantas pessoas entram em investimentos, negócios ou oportunidades e saem frustradas. Elas queriam retorno sem estrutura. Resultado sem caráter financeiro. Segurança financeira nasce quando você entende que dinheiro não é apenas recurso, é responsabilidade. E responsabilidade exige regras. A primeira regra é simples: dinheiro que constrói segurança não pode ser tocado por impulsos. Isso parece óbvio, mas quase ninguém faz. R$ 1.000 tratados com disciplina criam algo invisível, porém poderoso: confiança interna. Você passa a confiar mais em si mesmo. Você percebe que é capaz de dizer não para desejos imediatos.
E essa capacidade é o que separa pessoas instáveis de pessoas estáveis. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Napoleon Hill chamava de autodisciplina organizada. Nomes diferentes para a mesma força. Agora, é importante entender algo. Segurança financeira não é ausência de problemas. É capacidade de atravessá-los sem colapsar. E essa capacidade começa pequena. Quando você reserva, protege e respeita R$ 1.000, você está treinando sua mente para lidar com valores maiores. Você está construindo músculo emocional. Porque o maior risco financeiro não está no mercado. Está dentro da mente humana. Medo, ganância, ansiedade, comparação. Essas emoções destroem mais patrimônios do que qualquer crise. Napoleon Hill dizia que a mente indisciplinada transforma oportunidades em armadilhas. E a mente disciplinada transforma pouco em muito. Agora, talvez você esteja pensando, mas o que exatamente eu faço com esses R$ 1.000? A resposta é menos técnica do que você imagina. Antes de investir, você define propósito. Antes de multiplicar, você define regras. Antes de crescer, você define limites. Esse dinheiro deve ter um único papel inicial: não ser perdido. Segurança começa quando perder deixa de ser aceitável. Isso muda completamente sua relação com o risco. Você deixa de buscar ganhos rápidos, passa a buscar decisões sólidas. Deixa de perguntar quanto rende e começa a perguntar quanto protege. Esse é um salto mental que a maioria nunca dá. É aqui que muitos confundem fé com passividade. Mas fé verdadeira não é esperar que algo aconteça. É agir alinhado com princípios, mesmo quando ninguém está olhando. A Bíblia nunca exaltou irresponsabilidade financeira. Ela condena a falta de planejamento, o desperdício, a imprudência. Napoleon Hill reforça isso ao dizer que riqueza duradoura é construída com decisões repetidas corretamente ao longo do tempo. Não existe segurança sem repetição. Não existe estabilidade sem constância. R$ 1.000 são apenas o início do treino. Quando você aprende a respeitar esse valor, você aprende a respeitar qualquer valor. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Segurança financeira é mais psicológica do que matemática. Há pessoas com patrimônio elevado vivendo em ansiedade constante. E há pessoas com patrimônio modesto vivendo com tranquilidade. A diferença não está no saldo, está na estrutura mental. Agora, preste atenção neste ponto, porque ele é decisivo. A maioria das pessoas acredita que segurança financeira vem depois da prosperidade. Mas Napoleon Hill ensinou exatamente o contrário. A prosperidade vem depois da segurança. Quando você se sente seguro, você toma decisões melhores. Você não age por desespero. Você não aceita qualquer coisa. Você não se vende barato. Segurança cria clareza. E clareza cria oportunidades. É por isso que esse princípio é tão poderoso. Porque ele muda sua identidade financeira. Você deixa de ser alguém que espera sobrar e passa a ser alguém que constrói base. E base é algo silencioso. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas sem ela tudo desmorona. Se você quer aplicar esse princípio de forma prática, comece assim. Defina que esses R$ 1.000 não são para consumo. Defina que eles representam sua decisão de mudar o jogo. Defina regras claras, quando podem ser usados e para quê. E, principalmente, defina que não serão tocados por emoção. Esse simples ato cria um divisor de águas. Você começa a enxergar dinheiro como aliado, não como fuga, como ferramenta, não como prêmio. Napoleon Hill dizia que o dinheiro flui para quem o respeita. E respeito começa no pouco. A Bíblia reforça que a prosperidade acompanha aqueles que caminham com sabedoria. E sabedoria começa com escolhas difíceis. Não é fácil dizer não ao agora, mas é isso que constrói o depois. Segurança financeira não acontece de repente. Ela se instala silenciosamente. Você percebe quando não entra em pânico, quando não se desespera, quando não se compara. E tudo isso começa com um princípio simples, aplicado com fidelidade. R$ 1.000 não mudam sua vida porque são muito dinheiro. Eles mudam sua vida porque mudam sua postura.
e postura define destino. Se você aprender isso agora, não importa quanto você ganhe no futuro, você saberá o que fazer. E isso é segurança de verdade, porque segurança financeira não começa quando você tem muito. Ela começa quando você trata pouco como se fosse muito. E esse princípio, quando respeitado, nunca falha.